o carro do Banco Central se perdeu. Onde está o carro? Eu vou lá, no estacionamento. Ih, que besteira. Porque aí você começa a entrar nos lugares meio ali no subsolo do Senado. E caramba, aí... E o menino veio, ficou com a mão assim, tirou uma foto, primeira página. Presidente Gustavo Franco, obrigado demais. Imagina. Mais uma vez, você sempre atendendo aos pedidos aqui do Banco Central e atendendo e ajudando a gente. Obrigado pelo seu tempo e disponibilidade mais uma vez. Feliz de colaborar. Obrigado. Queria começar essa nossa conversa aqui da celebração dos 60 anos do nosso Banco Central, te perguntando como e quando foi o convite para você assumir aqui a presidência do BC. Como você, eu primeiro fui diretor. Eu vim para a diretoria em outubro de 93. Eu já estava trabalhando com o ministro Fernando Henrique, que assumiu em maio o Ministério da Fazenda, e eu era secretário adjunto de Política Econômica. Ganhava um DAS 3. Então, quantos anos você tinha? 37, 38, por aí. E aí foi a ocasião em que o Pedro Malan veio ser o presidente do Banco Central, da posição que ele tinha de negociador da dívida. Aí, quando ele veio, ele quis que eu viesse a ocupar a diretoria de assuntos internacionais, que na época era a maior de todas. Eu, quando fui para o Banco Central em outubro, a conversa era: estamos organizando o Plano Real, e no Banco Central você vai ter mais salário, mais privacidade, mais estrutura para trabalhar. Na Fazenda, de fato, você atravessa um corredor de jornalista para entrar na Fazenda e sair, você sabe como é isso, e a gente estava fazendo uma coisa muito, não é que fosse secreta, mas uma coisa que não era bom ficar dando entrevista todo dia de manhã e de tarde. E aí foi ótimo ir para o Banco Central, entrar pela garagem, era um ganho de qualidade de vida gigante. E como é que você lembra desse momento social, econômico e político, que é o momento que você está assumindo a presidência? Naquele momento, qual que era a tua visão que você tinha, e o primeiro momento que você se viu ali sentado na cadeira do Banco Central, fechou a porta, o que você pensou? O que eram os grandes desafios? Como é que você encarava aquele momento? Pois são diferentes, é uma escadinha assim. Esse primeiro momento de chegar em outubro, sentar na cadeira da Direx, no contexto de uma equipe que está se organizando para fazer uma coisa muito grande, é gostoso, é um pouco a sensação de estou aqui com o meu time, todo mundo de camisa, uniformizado, prestes a entrar em campo. Você vai entrar em campo, levar uma vaia e vai jogar. Mas tudo bem, estamos aqui preparados. Adiante, a primeira vez que eu assumi a presidência, em duas ocasiões. Uma, claro que tem várias interinidades, quando o presidente viaja, essas não aparecem, inclusive, no Diário Oficial. Mas teve uma que apareceu, que foi em dezembro de 94, que era assim: Fernando Henrique já eleito presidente e o Pedro já apalavrado para ir assumir o Ministério da Fazenda. Então, no começo de dezembro, ele saiu do Banco Central para tirar as férias entre uma coisa e outra. Não teria outra ocasião para fazer isso. Então, e aí eu assumi a presidência de um jeito que aparece lá aquele PDF da composição da diretoria. E foi a primeira vez que eu sentei nessa cadeira e disse: caramba, né? Mas era temporário. Em seguida viria para aquela cadeira o Pércio e depois o Loyola, e aí só depois, em 97, que eu sentei na cadeira, tendo passado inclusive a sabatina para presidente, que eu tinha passado para diretor. Aí sim foi esse momento assim de agora é comigo, com toda essa solenidade que, enfim, em torno
nomeação, sabatina, beijamão, essa coisa. Mas aí é um momento muito bom do Plano Real. Meados de 97, quando eu assumi a presidência, a inflação brasileira já estava na faixa de 10% ao ano. Quando eu sentei na cadeira de diretor, em outubro de 93, a inflação estava em 30% ao mês, né? Então, tinha no intervalo acontecido já uma revolução bem sucedida. Então, eu parecia sentar naquela cadeira numa situação muito mais calma. Ilusão. E com o benefício de ter acompanhado e construído todo esse processo e estando ali. Sim. Você lembra alguma coisa da sabatina que foi curioso ali? Você lembra desses processos que venha na sua cabeça, que tenha tido alguma coisa que você ainda lembra ou não? Foi tranquilo naquela época a sabatina? Não teve nada de tranquilo. Nada disso foi tranquilo. Um fato pitoresco da sabatina foi o seguinte, meio cômico. No beijamão, na hora de ir embora, num dos dias do beijamão, foram vários dias, o carro do Banco Central se perdeu. Aí, eu, muito assediado por jornalistas na calçada, onde está o carro? Eu vou lá, no estacionamento. Ih, que besteira. Porque aí você começa a entrar nos lugares meio ali no subsolo do Senado. E caramba, aí um lugar escuro, daqui a pouco, no meio desse lugar escuro, o fotógrafo acha um menino de rua que estava ali naquele lugar e põe lá do meu lado e fala para o menino, vai lá, fica do lado dele com a mão assim. E o menino veio, ficou com a mão assim, tirou uma foto, primeira página, dos jornais do dia seguinte e tal. E aí, claro que na sabatina, o senador Suplicy disse, show, como é? Sabe, a foto, show com o menino de rua, nem esmola o senhor deu, como é que o senhor quer ser, né, presidente do Banco Central? Mas eu tinha ensaiado uma resposta, disse, olha, o meu papel como presidente do Banco Central não é fazer política social, é dar ao país uma moeda da qual ele se orgulhe, e esse é o meu papel, que eu vou cumprir. Aí, ok. E aí você comentou que você chegou em 97 achando que estava no ambiente mais tranquilo e veio um pouquinho de turbulência vindo de fora nesse momento. Do que você pensou ali, do que seria o seu mandato nesse primeiro sentar e pensar nos desafios e o que realmente aconteceu? Muita coisa que você não previa aconteceu ou não? Os desafios foram aqueles que você esperava mesmo? Pois essas coisas você sabe que vai talvez enfrentar alguma coisa em determinada região, mas não sabe bem o que é. E o que veio, sim, era uma turbulência externa, mas foi por causa da desvalorização do baht da Tailândia. Isso ali no terceiro tri de 97, a crise da Ásia. E a história era, não vamos ultrapassar a turbulência externa se a gente não fizer o nosso dever de casa. E é o que vai unir o país, termos uma estratégia. Isso se revelou ainda mais importante adiante na crise da Rússia, porque, veja, o presidente da República enfrentou uma eleição com a taxa de juros lá em cima e uma crise externa, e isso contrariando todo o conselho de marqueteiros, especialistas em eleição, sabe que são muitos especialistas que se pudessem fazer política monetária teriam feito tudo ao contrário. Mas o que depois eles disseram foi, a gente não imaginava como era importante que a população percebesse que o país, a liderança política tinha um plano, sabia o que fazer no momento da crise. E, portanto, a gente se sentia seguro. Então, foi uma lição importante sobre a convivência entre nós, a área econômica, e não era a primeira, tá? Mas essa foi muito importante, porque a área política tem muitas ideias sobre o que os economistas devem fazer, a maior parte delas errada, né? Mas tudo bem, eles têm que
ser persuadidos, são pessoas inteligentes que dialogam, conversam, e se a gente sabe o que quer, sabe o que fazer, eles estão com a gente. Agora, tem esse processo que é o processo de decisão da política monetária que sempre levanta muito curiosidade, o pessoal gosta muito, tem interesse sobre como é que acontece. Isso mudou muito ao longo dos anos. Foi. Como era, na sua época, as decisões das reuniões para a política monetária? Então, para começar, não havia reunião, não havia Copom. O Copom foi criado em meados de 96, e antes disso, no contexto do Plano Real, na medida provisória de julho, a gente, uma das missões assim, mais fundamentalistas do plano era um redesenho da governança da moeda, onde um dos aspectos importantes era o esvaziamento do CMN. A gente fez isso de várias maneiras, cercando o assunto. Uma delas foi a criação da COMOC, que era um colegiado onde o Banco Central tinha controle. Hoje ainda tem, mas tinha mais nítido na ocasião e fazia com que a reunião do CMN ficasse desnecessária. Ela passou a ser telefônica depois da COMOC. Os ministros sentavam só 3, e também foi isso, reduzia o CMN para 3 membros. Estava tudo decidido, então não precisa fazer essa reunião. Segunda coisa, tanto quanto possível, transferir as responsabilidades que são do CMN para o BC, para com isso fazer como se fosse uma fusão entre as funções do CMN e do Banco Central, funções e capacidades. Aí a política monetária veio a ideia que veio do Chico, já trabalhada, de fazer um comitê de política monetária. Mas aí, comitê como? Igual a COMOC, igual ao CMN, igual ao da Inglaterra, de que jeito? E aí, claro que, diante da discussão brasileira sobre empoderamento do Banco Central vis-à-vis esvaziamento do CMN, tinha que ser a diretoria do Banco Central. Então, o Copom se confundia com a diretoria, quase como se fosse uma sessão especial da diretoria temática, mas são as mesmas pessoas. E aí, muita briga em torno disso, porque aí tem gente que diz, não, mas por que o diretor de administração vota e não o secretário não sei o quê, do Ministério, que senta na COMOC e delibera sobre as coisas regulatórias, mas não sobre isso. O fato é que, não, é o Banco Central, é uma questão institucional. Aí o Copom começou a funcionar em meados de 96, com a diretoria. Nos primeiros tempos era um pouco awkward, assim, como é que faz? Porque, veja, naquele tempo, a fixação da taxa de juros era através de um leilão de papel de manhã, todo dia, o Departamento de Dívida, DEMAB, abria um go-around, aviso em 5, aviso em 10, fazia o leilão e no corte do leilão sinalizava o que era a Selic. E aí era o Eduardo Nacal, chefe do departamento, ligando para o diretor de política monetária, o diretor, e aí era assim. Vamos fazer que seja uma decisão da diretoria, que seja uma política, que tenha periodicidade mensal, que tenha ritos, que tenha comunicação, mas o sistema de metas não existia ainda muito claro. Mesmo o funcionamento desses comitês variava muito de lugar para lugar. E aqui a gente tinha uma problemática institucional muito singular, nossa, de reafirmação do mandato e da autoridade do Banco Central. Então, tudo isso junto fez o Copom gradualmente evoluir para o que ele é hoje, sendo que, claro, subiu um grande degrau em 99, quando veio o regime de metas, que aí trouxe consigo todo um acervo de práticas, sobretudo de comunicação, as atas, os períodos de blackout, essas coisas, tudo veio já muito pronto. E já tínhamos brigado a briga da composição do comitê, não ia mudar. É claro que é uma briga
continuada. A cada troca de governo, em princípio, o assunto é rediscutido. Composição do CMNE, como da Comoc, como do Copom. Na última virada mudou um membro da Comoc na minha conta, né? Mas é extraordinário que ao longo de todos esses anos o regime de 94 está intacto. E você comentou da importância da comunicação e das práticas da comunicação. Você tem uma metáfora que é maravilhosa, que compara a comunicação. Você falou, na minha época parecia mais com um jazz a comunicação, tinha mais improvisação e coisas desse tipo. Isso. Agora tem que ter um esforço para parecer mais uma orquestra sinfônica, com partitura e todo mundo trabalhando de maneira mais coordenada. Uhum. Você se lembra de algum evento específico ou algum momento específico desses, já tendo essa nova governança da moeda, para a gestão da política monetária que foi pivotal, que foi decisivo nesse sentido, para a gestão ou para a história mesmo? Tem alguma reunião que para você te marcou na memória, que a dinâmica aconteceu alguma coisa que você se lembre? Bom, teve muitos momentos. Então, como é uma trajetória de formação, tem debates engraçados. Eu lembrando também de outra coisa engraçada, também do senador Suplicy, que gostava muito da gente. Ele quis, numa certa ocasião, que as reuniões do Copom fossem televisionadas, passassem pela TV Senado. E aí teve esse debate. Eu lembro de ter ido à CAE para conversar sobre isso. E aí... E qual foi a sua argumentação para não ser? Teve duas, tá? Uma mais, assim, técnica sobre a natureza da decisão. Não é neutra com relação à plateia. É um argumento. O outro argumento tá bom, se for televisionado, a gente vai fazer uma prévia e vai decidir na prévia. Essa é que conta. E assim, nada... teve uma terceira, mais do nível informal, entre os senhores senadores, que era mais do tipo, olha, eu lembro de relatar uma experiência pessoal minha, que eu vinha do Rio de Janeiro toda semana, junto com a bancada do Rio de Janeiro, Câmara e Senado, no avião, todo mundo amigo, todo mundo camarada. Acende a televisão, todo mundo briga. Exatamente. Aí disse, olha, é o primeiro teorema. A exposição interfere na dinâmica decisória. E se um leigo perguntasse para você naquela época o que faz um banco central e perguntasse hoje, naquela época na sua gestão, você acha que a sua resposta para essas duas perguntas teriam mudado em alguma coisa muito significativa? Então, naquela época, se você dissesse assim, o Banco Central é o guardião da moeda, a pessoa ia rir da sua cara. Como o próprio presidente da República, Itamar Franco, fazia de público, ele chamava o Banco Central de caixa preta. E aí, passa alguns anos à frente, é impensável que se pode dizer qualquer coisa do Banco Central, menos que é caixa preta, né? Mas naquele tempo, uma vez faltando na sua missão de ser o guardião da moeda, ele virava a caixa preta e tudo de ruim. Hoje não. Precisou muita coisa no longo do caminho para construir essa reputação, vencer o dragão da hiperinflação, vencer o câmbio paralelo, acabar com o doleiro, sabe, pequenas batalhas que foram se somando e compuseram uma instituição do qual o Brasil se orgulha hoje. Para todos nós é uma satisfação poder participar dessa instituição e ter contribuído para essa história. E você participou ativamente dessa construção, dessa mudança, dessa ponte. Foi um privilégio para mim. Para nós aqui também. E do que você mais se orgulha do seu período, e se tem alguma coisa que você não conseguiu fazer, que gostaria de ter feito, ou não teria feito diferente? Não teria feito nada diferente, porque nessa profissão, você sabe tão bem quanto eu, que você toma decisões sob incerteza o tempo inteiro, e as circunstâncias vão mudando, você vai se adaptando.
Então, acho que fiz o melhor possível dentro das circunstâncias difíceis que nós tínhamos. Sei pelo meu passado de historiador a importância de, primeiro, o tamanho do caos da doença, que é a hiperinflação. Em matéria de doenças sociais, é das piores que tem. Tem 20 casos, sei lá, nesse planeta de coisas desse tipo que nós experimentamos. Tivemos uma hiperinflação que durou 15 anos seguidos. Talvez a mais longa de todas as experiências desse tipo, a Alemanha e Hungria. Outros casos mais famosos que o nosso foram rápidos. Um ano ou dois resolveu, não 15. O tanto que isso envenenou o Brasil, envenenou valores não apenas monetários, como valores, enfim, das famílias, a malandragem, a corrupção, a inflação, tanto tempo tão grande, ela, enfim, é uma doença que nos enfraqueceu de um zilhão de maneiras. E aí, a cura desse negócio é, sim, como tirar um ente querido das drogas. É uma coisa prolongada, complexa, o doente é relutante, não quer ir para o rehab, e essa coisa é uma dinâmica horrorosa. E que um dos seus aspectos mais difíceis, inclusive, é o negacionismo, é não aceitar o diagnóstico, que é uma doença, que tem que parar. Tudo isso fez essa experiência única, maravilhosa, mas, enfim, é só como a gente sabe nos levar à condição de um país normal. Né? Se vamos ser um país bem-sucedido, rico, aí é com você agora. e outros, claro. Não é e você sente que esse período dos 15 anos tem ecos ainda hoje? E esses ecos são mais positivos, que é um pouco de ter tido essa memória e um receio maior sobre o que é a inflação para o país, e uma reação, uma aversão maior da sociedade de compreender o perigo que é a inflação? E se existem ainda ecos negativos que ainda precisam, remanescências que ainda precisam ser tratadas nesse paciente? Tem para os dois lados. Acho que aquela experiência, para começar, ela é super educativa e ensina a cada brasileiro sobre como se virar. Lembro outro dia explicando no programa da Ana Maria Braga, que é o seguinte: é como se as nossas donas de casa tivessem PhD. Elas souberam, enfim, administrar as coisas num período muito difícil. Você vai explicar hoje para alguém no exterior como era viver com 30% ao mês de inflação no ângulo do orçamento familiar. Agora pensa também no comerciante que tem uma quitanda, vende 2.000 itens, como é que é 30% ao mês, ele tem que trocar os preços de tudo 3 vezes por mês, pelo menos, de cada item. Ele tem 2 pessoas, não tem código de barra, olha o inferno que é. Então, essa dificuldade preparou donas de casa, comerciantes, gerentes financeiros. Os gerentes financeiros brasileiros são os melhores do mundo. As pessoas são aqui, começa CFO de companhia, vira presidente de multinacional, tem carreiras, enfim, são casos e casos. Lado bom. O lado ruim, enfim, um pouco mais longe, a Alemanha, por exemplo, tem muito essa coisa de a hiperinflação foi tão traumática para o país que muitos associam a ascensão do fascismo à experiência da inflação. A historiografia alemã é um pouco desconfiada da tese, que é muito funcional do ângulo da política, mas tem muito tempo entre uma coisa e outra, né? Porém, há os que dizem, mas é duradoura, o trauma da
da hiperinflação alemã é duradouro porque ele é como o nosso, é o cotidiano da inflação e é também o calote de dívidas de vários tipos que os alemães tinham, que eram as poupanças deles, que desapareceram. Não tinha correção monetária, essas coisas nossas. Não. Então, 10 anos depois, pode, enfim, ser o período em que, sei lá, o ovo da serpente... nós temos os nossos problemas políticos, nossos ressentimentos, e hoje estamos vivendo uma espécie de polarização. Em que medida isso está associado às coisas lá de trás? Não sei dizer. Eu não tenho resposta muito clara para isso. Mas a suspeita de que aquele veneno todo no organismo daquele tempo não desapareceu totalmente, ela está aí. Para voltar para a gestão aqui do BC, o que você sente saudades da época que você estava aqui e do que você falou, ainda bem que eu não tenho mais o que fazer? Bom, saudade da adrenalina, o que é ambíguo, claro, porque quando está no meio do assunto é complexo, mas sim, eu sinto saudade. Tem problemas que eu gostaria de não ter tido, teve todos os problemas de mercado, mas teve também, espero que você não vá ter, os problemas bancários. Cada um dos grandes bancos que teve problema foi uma encrenca sem tamanho. E muitos desses casos a sensação era que uma coisa como essa pode destruir a construção inteira. Agora, você falou bem sobre a dificuldade do ambiente que toma decisão e daí porque faz pouco sentido às vezes revisitar esse ambiente de decisões. Mas se você, pensando no benefício que você já tem da experiência, olhando com mais distância, teria algum conselho que você teria dado para aquele Gustavo Franco que estava assumindo o Banco Central? Ou então, se você preferir, eu aqui abusando da oportunidade que eu estou tendo, se você estivesse conversando com alguém que acabou de assumir o Banco Central, teria algum conselho que você daria para quem está recém assumindo o Banco Central? Eu devia ter ensaiado pensado alguma coisa, mas o que me vem à mente que, como experiência e que acho que é útil, é que depois que eu fui para casa, eu, como era acadêmico, historiador, aí escrevi livro, fui fazer pesquisa sobre o para trás e colocar em perspectiva o que a gente viveu. E aí dá para ver como, na intuição, os que estão na ativa, ali na linha de frente, entendem o contexto, que quando estão vivendo não entendem completamente, eles vão na intuição. E muitas vezes a gente chama de plano, mas não tem bem plano, não. Você tem uma ideia, vai fazendo, e os imprevistos são muito maiores do que os previstos, né? Então, você vai trabalhando conforme os problemas vão aparecendo. E aí, isso na verdade é uma maneira de dizer, olha, não tem receita. Tenha bons princípios, vá com a alma limpa trabalhar e faça o melhor que você pode. Muito legal, muito legal. O que eu devia ter te perguntado e eu não te perguntei? Sempre me perguntam para onde vai o câmbio. Essa eu já sofro junto com você. Não... Dispensado dessa. Obrigado, viu, Gustavo? Imagina. Obrigado por tudo. Espero que esse vídeo aqui fique como um registro do quanto todos nós brasileiros temos que ser gratos a você. Eu já me beneficio há muito tempo das suas luzes enquanto professor, enquanto historiador, enquanto escritor. Mas eu acho que esse relato aqui demonstra o quanto o que o Banco Central é hoje, e tudo isso que você falou que é a evolução do Banco Central, deve muito a esse período que você passou, não só como presidente do Banco Central, mas também como diretor, e toda essa construção. Então, aqui em nome de todos aqui do Banco Central, eu queria te agradecer e pedir também para você, numa palavra final, falar um pouquinho
da sua experiência com os servidores, como é que foi esse convívio com a comunidade aqui do Banco Central? Bom, primeiro, a gentileza sua, importante do ângulo da continuidade, da construção institucional, depende muito das pessoas, e as pessoas não apenas essas que vêm de fora, nós não concursados, mas cada um de nós, de algum jeito, se entrosa e melhor faz funcionar o grupo. O registro que eu tenho sobre funcionalismo, que é da maior importância, foi quando a URV foi para a rua, a gente organizou em Brasília o seguinte: o edifício vai virar um call center. Todo mundo vai atender telefone das pessoas para tirar dúvidas. E a gente fez um esquema todo piramidal, bacana, que iam ter, sei lá, 1.500 pessoas atendendo o telefone, de todos os níveis, do fraldinha ao chefe de departamento, e que dúvidas iam ser dirimidas ali na primeira linha. Que não fosse resolvido, depois eu ligo, tenho a segunda linha, terceira, e no fim chegava lá em cima no nosso grupo que estava lá com a medida provisória na mão. E aí o divertido foi o dia em que começou o call center, 1.500 pessoas, não sei se eram 1.500, um número assim desse tamanho, no telefone, atendendo. E eu lembro muito bem do primeiro dia. O relatório das perguntas era assim: olha, 60% das perguntas era assim, número 1, que não era pergunta exatamente feita, tem alguém aí? Número 2 era qual a taxa de câmbio, porque é só para ver, quero ver se tem não é um SAP aqui, se é uma... Então, tem alguém aí? Qual é o seu nome? Fala aí qual é a taxa de câmbio do dia. Aí a pessoa fala, tá bom, bluff. Desligar. E desligar. Isso mais da metade das chamadas era para ver se era de verdade. Olha só. E depois tinha perguntas e dúvidas e tal. Aí tinha alguém sempre que perguntava um troço cabeludo. O contrato de SFH com equivalência salarial, blá, 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 como é que faz a conversão? Aí tá bom. Aí a pessoa, eu ligo depois. Tá bom. Eu ligava. Ligava de volta. Ligava. Anotava o telefone da pessoa. Aí anotava o telefone, ligava, tudo organizadinho, isso. Bonitinho. Maravilhoso. Porque essa experiência foi encantadora, mas o clima entre os funcionários foi espetacular, porque todos sentiram-se donos daquilo que estava acontecendo, que, por sua vez, repercutia na população de um jeito maravilhoso. E aí é o seguinte: isso aqui não é mais a caixa preta, isso aqui é o guardião da moeda em ação, cumprindo o seu dever certíssimo. E em matéria de engajamento do funcionalismo, foi um momento mágico. E eu acho que nunca mais se perdeu essa mágica. Bom, maravilhoso fechar assim. Obrigado demais por toda a sua colaboração, Gustavo, e parabéns. Obrigado. Esses 60 anos também é uma celebração sua, com certeza. Pois é. Obrigado, querido. Tem muito pela frente. Boa sorte. Obrigado.